tudo bem com vocês? Espero que sim. E espero que estejam se cuidando. Espero que estejam entendendo as aulas. A aula não, as aulas. E que vocês realmente estejam bem. Então, se vocês não entenderem alguma coisa na aula, me perguntem. Tá? Eu tô achando bem bacana que vocês estão participando, que vocês estão perguntando. E é bom que vocês continuem assim, perguntando, interagindo, tirando as dúvidas que vocês têm, porque assim a gente vê que o negócio tá andando, a aula tá fluindo. E eu creio que seja isso. Se eu tiver mais alguma coisa que eu tenha esquecido, eu vou falando no decorrer da aula, tá? Saibam que vocês moram no meu coração. Saibam que realmente a gente sente muita... Eu já falo a gente porque os outros também. Mas eu sinto muita falta de vocês. E eu não vejo a hora que esse negócio tudo acabe aí. Eu volto pra sala de aula e vocês também. Claro que não vai ser a mesma coisa, né? No começo vai ser um pouquinho diferente. Mas mesmo assim, só estar perto de realmente estar convivendo com alguém, não falando com um computador ou com um celular, é bem diferente. Então, se cuidem, tá? Qualquer dúvida, perguntem, gente. Perguntem no privado, qualquer coisa, se ficarem meio sem graça de perguntar. Eu acho que não há necessidade de ter vergonha, porque às vezes a pessoa tá com a mesma dúvida que vocês, então vocês tiram a dúvida de vocês e dos outros também, tá? Então, não tenham dúvida. E acho que é isso. Boa aula, bons estudos, boas atividades e mais uma vez, tá? Gente, tudo bem? Continuando de onde paramos na última aula, os países de origem dos trabalhadores, né, dos migrantes da região asiática. Os trabalhadores migrantes da região asiática vêm, sobretudo, de Bangladesh, da Birmânia, do Camboja, da China, da Índia, do Laos, Nepal, Filipinas, Sri Lanka ou do Vietnã. Nossa, que sequência! Sendo que o número de imigrantes e os destinos variam consoante os seus países. Na maior parte das vezes, trata-se de trabalhadores pouco qualificados. Então, quando a gente fala de pouco qualificados, né, que trabalham designadamente na construção civil, na pesca ou ainda como empregados domésticos e assim por diante. Então, eles não precisam ter uma qualificação pesada. A pessoa não precisa, enfim, de vários cursos e... Vocês entenderam. Mas uma palavrinha que sumiu, gente. Não sei como é que pode isso. Mas essa palavrinha às vezes some. E então esses são os trabalhadores que eles são pouco qualificados. Eles conseguem geralmente emprego nessas profissões. Né? Geralmente eles são menos bem remunerados que os trabalhadores locais e têm empregos caracterizados pelos 3D, certo? O que são os 3D? Dirty, dangerous and difficult. Né? Sujo, perigoso e difícil. Então, quando vocês escutarem o termo 3D, são dessas palavrinhas, tá? E ainda pode observar como também uma fuga de cérebros. Esse fenômeno que acaba atingindo especialmente a Índia e as Filipinas. Os migrantes indianos qualificados, ou até mesmo muito qualificados, eles geralmente trabalham na medicina e também na engenharia. Já nas Filipinas, os médicos e enfermeiros, eles abandonam o país e esse abandono ele é cada vez em número mais elevado. Para vocês terem ideia, gente, entre 1996 e 2002, emigraram 3.657 enfermeiras. E esses números, eles dependem, nomeadamente, da política
né, adaptada do país de origem. E assim, a valorização pelas autoridades filipinas dos trabalhadores imigrantes favoreceu o número de partidas para o estrangeiro, né? Aí, como está no slide de vocês. As Filipinas são um grande exportador de mão de obra, né? Os filipinos partem especialmente para a Arábia Saudita, Japão, a Malásia ou ainda para Hong Kong, onde trabalham, nomeadamente na construção. E, na verdade, a proximidade cultural ou até geográfica é um outro fator que influencia a escolha dos destinos. Não é possível negar que a influência das redes ou na implantação dos trabalhadores migrantes em certos países. E também a gente pode acabar citando a questão das redes da solidariedade que existe entre os chineses. E essas imigrações, elas acabam favorecendo os reenvios de dinheiro para os países de origem, que a gente não pode acabar esquecendo. Lembram daquela aula de remessas, né? E esse é um fator que acaba sendo importante com relação ao financiamento para a maioria deles. Mesmo que tenha a limitação das estatísticas relativas à quantidade desses reenvios, né, a gente acaba percebendo algumas tendências com relação a isso. As discriminações que existem também com relação aos migrantes. As mulheres não são as únicas a serem um alvo de múltiplas discriminações. E esse fenômeno, ele toca a todos os trabalhadores migrantes, querendo ou não. Quando você mexe com um, todos acabam sentindo a dor. E tendo em conta o tipo de trabalho pouco qualificado que eles exercem, assim também como a entrada clandestina de muitos deles, né? E esses migrantes são, na maioria, mais vulneráveis. Opa! Desculpa, gente. Eles são mais vulneráveis do que os trabalhadores locais. Então, é como também está no slide de vocês, né? Os problemas com os quais os migrantes se deparam são comuns no Japão, na Coreia do Sul, na Tailândia, na Malásia, em Singapura, assim também como na Índia. Né? Quais são os tipos? A violação do contrato do trabalho, a redução ou até o não pagamento dos salários, maus tratos, e assim por diante. Né? Não dá para a gente nomear só uma coisa. E mesmo quando as migrações são internas, as discriminações também existem. Assim como na China, o sistema do UCO, o certificado de residência, ele é instaurado nos últimos 50 anos para travar o êxodo rural e continua ainda hoje a estigmatizar as populações rurais em relação às populações urbanas. Na verdade, sem a obtenção desse certificado, é praticamente impossível para quem parte para as cidades conseguir alojamento, trabalho e até escola para os filhos, a pessoa tem dificuldade para conseguir. A Ásia apresenta diversos conflitos associados aos deslocamentos populacionais fronteiriços. Alguns desses conflitos, eles têm ligações com as questões étnicas, né? Outros vinculados estão às questões territoriais, além dos problemas relacionados ao tráfico internacional de pessoas, que é o maior nesse continente do que em qualquer outra parte do mundo. E além disso, os países asiáticos estão também entre os principais destinos dos refugiados. Dos 6 que mais recebem, 4 localizam-se no continente. Grande parte dos conflitos ele acaba por vitimar muitos civis, mesmo sabendo dos riscos. Opa! Gente, às vezes eu não enxergo. Vocês sabem, né? Vocês viam na sala que às vezes a gente não enxergava.
Mesmo sabendo dos riscos, não veem outra alternativa a não ser deixar seus lugares e migrar para outras regiões ou países. Em muitos casos, a gente pode citar aqui o Afeganistão ou até a Síria, não se trata de imigrante, mas de refugiado. É que nem como a gente estudou anteriormente. E esses conflitos asiáticos, eles acabam desencadeando grandes ondas de imigração. Isso a gente pode destacar o ocorrido na Síria, no Afeganistão, até a questão entre os hindus e os muçulmanos, que permeia a rivalidade histórica entre a Índia e o seu vizinho, né, ao norte, que é o Paquistão. Conflitos na Síria. Gente, eu tenho que particularmente falar para vocês que, como eu falei numa aula para vocês que era sobre a fome, essa é outra aula que, ainda bem que é um tópico, só não é uma aula sobre isso, mas é um assunto que eu fico bem sensibilizada. Bem sensibilizada mesmo, porque quando a gente vê a situação das pessoas que não estão envolvidas, não que não estejam envolvidas pelo fato de estar lá dentro, eles já estão envolvidos, mas que não têm culpa nenhuma da situação, né? Não são os culpados do que está acontecendo. E vocês sabem que a pessoa aqui é chorona, né? Então, eu vou só passar rapidinho esse assunto aí dos conflitos na Síria, porque vocês têm mais coisa na aula. Então, gente, né? Conflitos na Síria. Eu vou tentar ser bem breve e bem básica. Os conflitos na Síria envolvem diversas facções na disputa pelo poder, que visam, inclusive, a derrubada do governo sírio, controlado por Bashar al-Assad desde 2000. Entre diversos grupos que atuam no país, a gente pode destacar o ISIS, né, que é Islamic State of Iraq and Syria, conhecido EI também, EI, Estado Islâmico, tá? Eu nunca vou falar EI, é bem difícil, porque senão vai dar confusão, vocês vão pensar, tá chamando atenção, né? Não, é EI, vocês podem encontrar o EI, escrito EI mesmo, como abreviação para o Estado Islâmico. E então nós temos esses dois grupos, né, o ISIS e o EI, que busca estabelecer na região um novo califado sob a lei islâmica. A Síria também registra movimentos separatistas curdos, né? Então, como a gente falou ali atrás, né, eles buscam estabelecer na região um novo califado. O que é um califado, né, sobre a lei islâmica? Um califado pode ser compreendido como uma forma de governo teocrático sobre as leis do islamismo. Portanto, né, para nós termos mais ou menos uma base, né, estabelecido por um califa. Esse é considerado o sucessor de Maomé, sendo uma espécie de chefe supremo político e espiritual, tá? Então, quando a gente fala de um califado, nós estamos falando isso. E os curdos, né, são o maior grupo étnico sem um próprio país e buscam há vários anos a independência do seu território, que abrange, além da Síria, outros países do Oriente Médio, como o Iraque. Estima-se que 5.600.000 sírios deixaram o país desde os principais conflitos iniciados em 2011. Internamente, né, são mais de 6 milhões de deslocados do seu território, né, dos seus lugares de origem. E a Turquia é o país que tem mais abrigado os sírios. Mais de 3 milhões de sírios eles acabam abrigando. Depois nós temos o Afeganistão. Acredita-se que em 2015, de acordo com dados oficiais da ONU, viviam 900 mil refugiados afegãos no Irã e cerca de 2,5 milhões no Paquistão. Embora cerca de 1.700.000 já tenha retornado entre 2015 e 2016. Na verdade, no século XXI, esses deslocamentos eles estão associados aos conflitos internos envolvendo o Talibã, né, que é o grupo
que interpreta rigidamente a Sharia, que é a lei islâmica, restringindo acessos a ícones da cultura oriental e impondo costumes rígidos aos homens e especialmente às mulheres. Embora tenham perdido força com a ocupação militar do país pelos Estados Unidos em 2001, eles conseguiram se reorganizar com diversas táticas de guerrilha e atentados. Depois nós temos os hindus e os muçulmanos. Durante muitos anos, os territórios que hoje correspondem à Índia, Paquistão e Bangladesh pertencem ao domínio britânico. Em 1947, parte da região foi dividida em 2 estados, um hindu, a Índia, e outro muçulmano, o Paquistão, que inicialmente agregava também o Paquistão Oriental, atualmente Bangladesh. A criação dos 2 estados ela não foi pacífica, nem um pouco, né? E acabou desencadeando a migração de milhares de pessoas. Os hindus partiram do que se tornou o Paquistão em direção à Índia e os muçulmanos fizeram a trajetória oposta. Além disso, iniciou-se um conflito que dura até hoje, né, pela disputa da Caxemira. Ai, passando essa tensão desse tema de vocês, ufa, dá até pra respirar, né? Ufa. Mesmo assim, ainda temos mais umas correntes migratórias, mas que eu já sou um pouquinho mais tranquila com relação a eles. É que a Oceania... Opa! Oceania, principais correntes migratórias. Na Oceania destacam-se o corredor bilateral entre Austrália e Nova Zelândia. Isso é a migração entre países vizinhos ou muito próximos. Em especial, evidencia-se o fluxo dos neozelandeses em direção à Austrália, embora nos últimos anos tenha se intensificado o movimento contrário. O continente é marcado como um centro de atração, ou seja, né, de destino para populações de diversas outras regiões do planeta. Opa, aqui. Então aqui a gente percebe, né, as 2 principais economias do continente. Deixa eu olhar aqui a tabela. Austrália e Nova Zelândia. Eles têm atraído muitos imigrantes com base em benefícios concedidos em busca da mão de obra qualificada, o que tem colaborado para aumentar o povoamento desses países. Para efeito da comparação, apenas 0,3% do total da população brasileira é composta de imigrantes. Só para comparar, né? É bom comparar um pouquinho. Gente, vamos trocar de apostila? Vamos trocar de apostila. A apostila de vocês, volume 2. Página 2, volume 2, página 2. Vocês começam ela, deixa eu ver quanto tempo tem ainda, dá tempo. Vocês começam ela com atividade, né? Paisagens naturais da Ásia, Europa e Oceania. Página 2. Vamos começar passeando, isso é bom, né? Vocês têm essa atividade. Vamos lá que eu vou fazer junto com vocês. Hoje eu tô boazinha, vamos fazer junto. Pela sua importância geológica, ecológica e cultural, o Monte Uluru é conhecido pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, como Patrimônio da Humanidade. Atualmente conhecido pela palavra nativa que os aborígenes australianos usam para se referir aos delicados entalhes que gravam em seus artefatos de madeira. O monólito da imagem nem sempre teve essa denominação oficial. Monólito, né? É essa paisagem bonita que vocês estão vendo aí, que é todo esse desenho, toda essa escultura rochosa. Daí vem a atividade de vocês, né? Por qual outro nome esse monólito é conhecido? Pergunta 1. Pergunta 2. Que outras paisagens naturais australianas
ou de outros países da Oceania são tombadas pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Aí vem a grande questão, né? Se vocês pesquisarem, o que vocês vão achar? Vocês vão achar lá que por qual outro nome esse monólito é conhecido. Então, antigamente, ele era chamado de Ayers Rock, ou a Rocha. Isso antigamente, mas alguns ainda acabam chamando por esse mesmo nome. Depois, que outras paisagens naturais australianas ou de outros países da Oceania são tombadas pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. E aí fica interessante se vocês também derem mais uma pesquisadinha e vocês vão perceber que quando a gente fala de Oceania, gente, eu já falei isso para vocês em sala de aula, as paisagens elas são muito lindas. E quais são os outros patrimônios? Os atóis, corais, ilhas protegidas, sítios arqueológicos, lagoas, vulcões e assim por diante. Tranquilo, né? Vocês viram que estava bem tranquila essa atividade. E vamos ver o que foi que eu separei para vocês. Eu separei para vocês um breve histórico sobre o Monte Uluru, que é esse monte que vocês viram aqui já no comecinho da aula de vocês, né? Para aula que vem eu vou achar outro país, eu não sei qual, mas eu tô pensando ainda. Então, visitar Uluru ou conhecer o Monte Uluru. Vamos ver se eu não vou extrapolar o meu tempo. Uluru, né? Também conhecido como Ayers Rock ou The Rock, a Rocha, é um monólito situado no norte da área central da Austrália, no Parque Nacional Uluru-Kata-Tjuta, perto da pequena cidade de Ulará, a 335 quilômetros a sudoeste da cidade de Alice Springs, e registrado como Patrimônio Mundial da Unesco. É o segundo maior monólito do mundo, depois do Monte Augustus, que também é na Austrália. Ele tem mais de 348 metros de altura e aproximadamente mais de 9 quilômetros de circunferência e se estende em 2,5 km de profundidade no solo. Foi descrito pela primeira vez pelo explorador Ernest Gilles em 1872, como o Seixo Notável, que passou a maior parte de sua vida viajando por toda a Austrália. A idade desse monólito é de 680 milhões de anos aproximadamente. O Uluru é notável pela sua qualidade de coloração, variável de iluminação diversa que ocorre em diferentes horas do dia e do ano, apresentando ao pôr do sol uma visão particularmente notável. É feito de arenito, impregnado de minerais como feldspato, o que causa a emissão de um brilho vermelho ao amanhecer e ao pôr do sol. O Uluru obtém a sua cor ferruginosa da oxidação. A imensa rocha, ela é sagrada para os aborígenes e tem inúmeras fendas, cisternas com poços de água, cavernas rochosas e pinturas antigas também. Achados arqueológicos a leste e a oeste indicam que os humanos se estabeleceram na área há mais de 10 mil anos. Foram construídas áreas de observação especiais com acesso pela estrada e amplo estacionamento também para dar para os turistas as melhores condições de visão do local, tanto ao amanhecer quanto ao entardecer. E cerca de 500 mil de turistas vão visitar o Uluru anualmente. Esse ano não. Mas eles são atraídos não apenas pela forma incrível que essa rocha possui, mas também pelos seus desenhos na parede feitos pelos antigos povos e em numerosas cavernas. Quando eles chegam lá, o guia dos visitantes diz que a subida não é proibida,
mas nós preferimos que, como convidado, né, você opte por respeitar nossa lei de cultura ao não escalar. Gente, a gente sabe que o povo não respeita, não, né? Então, infelizmente, 1/3 dos que visitam o monólito, eles acabam escolhendo por subir. Aí, o que aconteceu? Em 2017, o Conselho do Parque Nacional votou por unanimidade de proibir a escala. Então, essa proibição, ela entrou em vigor só em outubro do ano passado. Tá? Fazer o quê? Eles davam a opção, né? Aquela coisinha educada, mas não adianta, né? Aquela patadinha, mas não tem jeito, né? Aí tem que, infelizmente, proibir. Na fotografia de algumas partes de Uluru, inclusive, formação chamada o cérebro, não é autorizada. Tá? Então, nem a fotografia, dependendo do lugar, eles não autorizam. Tanto que eu procurei a foto para mostrar para vocês e não achei. Então, segundo a lenda dos Anangu, há milhões de anos, Uluru era uma pequena rocha e um dia muitas pessoas foram mortas ao lado dela. Uluru engoliu todas as suas almas e aumentou o seu tamanho. E acredita-se que aqueles que tentam escalar o topo ou pegar um pedaço da rocha como lembrança, elas incorrerão na indignação daqueles que descansam em Uluru. Gente, isso é tudo conto, tá? Isso é tudo conto. Então tem vários contos de Uluru. Os que acreditam muito em magia e tudo mais, e os aborígenes, eles fazem vários contos sobre algumas situações em Uluru. Essa é uma delas, né? Deixa eu ver se não extrapolei. Nossa, eu quase extrapolei. Aguentem aí que eu vou mostrar pra vocês de Uluru. Espero que mesmo assim eu não estoure muito tempo. Through the haze we see Ayers Rock. But it isn't after all. There are several monoliths around here. 100 kilometers further on we see a backdrop that we recognize from pictures. Anyone who wants to publicly show pictures of Ayers Rock is not allowed to capture the mountain from all angles. The Aboriginals don't want their sacred sites to be photographed. Media officer Amy accompanies us. At 5 in the morning, Amy takes us to the official sunrise viewing area, together with tourists from all over the world. We came all the way from Balfour. There are benefits in taking your wife to Ayers Rock. The sun comes up, the rock glows red. The cameras overheat. Shortly after the sun is up, the people leave again. Together with Amy, we take the circular route round the monolith. The Anangu have many sacred sites. Behind this sign there is one that we are not allowed to film. Amy shows us exactly what is allowed and afterwards checks each picture. Despite the restrictions, all kinds of remarkable motifs offer themselves to us. In the language of the Aboriginals, Ayers Rock is called Uluru. The ambition is to cast off the name imposed by the white immigrants and to only use the traditional name Uluru. Gente, a atividade de vocês. Opa, deixa eu arrumar aqui. A atividade de vocês. Apostila. Página 2. Página, assim fica melhor. Página 2. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo. Deixa eu trocar já aqui. Não esqueçam que é a página 2, tá? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, me perguntem, tá? Saibam que eu sinto muita falta de vocês, gente. Sinto mesmo e
ter vocês no dia a dia faz falta, né? Não ter vocês no dia a dia, até trocando as palavras, mas a ausência de vocês faz muita falta no dia a dia da gente. Então se cuidem, tá? Qualquer dúvida me perguntem. Eu já escolhi aqui durante a aula, já escolhi o país da semana que vem. Então eu vou passar um conteúdo e a gente vai conversar um pouquinho sobre um país, exceto os países europeus, porque os países europeus nós vamos trabalhar em sala de aula quando nós voltarmos, os países que vocês pesquisaram ou estão pesquisando e assim por diante. Então, esses países europeus nós vamos trabalhar em sala de aula. A cada aula eu vou falar sobre alguma região da Ásia ou da Oceania, tá? Europa eu vou deixar pra vocês. Gente, acharam que eu esqueci, né? Boa semana, se cuidem e até semana que vem.